Bem-vindos a mais um Pinkman Cash, nosso episódio de número 11, né, Diego? Que coisa boa. Já o 11, hein, cara? Passa rápido pra caramba. Graças a Que Deus. maravilha. Estamos aqui com o Gustavinho Bess. Pá, Gustavo Nascimento. rapaziada, Rapaz, hoje meus nós tem papo, hein? Hoje vamos soltar os assuntos Hoje aí. nós temos papo. Hoje tem palestra. Vamos resenhar. Rapaz, comentado já nos nossos outros episódios, né, do Pinkman Cash. Exatamente. Conhecido na Noite Francana e na ativa firme. Firme. Hoje com a banda Romeu e Julieta. Graças Tá a bem. Deus, A banda Romeu e rapaziada Julieta. top, trabalhando bastante, né? Demais, né, cara? Rapaz, Ali é igual relógio. faz tempo que eu não trabalhava tanto assim, viu? Ei, mas vai ser bom pra lá. Ali é igual relógio, rapaz. Nossa, Falar. ali a marcha, a catraca gira mesmo. Rapaz do céu. Que Faz coisa. quanto tempo que você tá lá com os meninos? Com os meninos, acho que vai fazer 4 para 5 meses. 4 pra 5 Faz agora bem recente, Bem né? recente, né, cara? Tô tendo sei lá, né, a responsabilidade de substituir, se vamos dizer assim, né? Aham. O nosso parceiro Betão, né? Edu. Foi um dos fundadores, né, cara? E a responsa, né, cara? Porque assim, não é só o lance de tocar, que não tem nem comentado do Betão, mas é a filosofia, é a vida, aquilo é a vida da gente, né? Então, é parceria, amizade, então tem tudo isso, a química, a energia. Sim, E a Romeu acaba Julieta- virando uma família, né, cara? Assim, porque, igual eu trabalhei lá 4 anos, cara. E eu via mais os caras do que minha família, assim, saca? Tipo, porque era, igual você falou, trabalha muito lá, né, cara? Isso, Muito. isso. Acima de tudo, né? Eu acho que esse lance humano, né, de Clima, né, cara? clima e família vai muito mais do que até a música. Exato, Apesar que a música é isso tudo também. Mas eu acredito que... Se isso não rolar, o som não rola, né, cara? Não rola, Não rola, cara. Você faz, mas fica aquela coisa robotizada, Exatamente. né? Então tem que tocar ter... com clima ruim é a coisa mais difícil do mundo. né, cara? Exatamente. Coisa Então, mais difícil do eu mundo. acredito muito nessa coisa de energia, assim, Demais. da coisa. Cada um com sua religião, mas eu sou muito espiritualista, assim. Então, eu acredito que tem coisas da vida da gente que transcende, né? Exatamente. Que não é só música, não é só notas. Tem todo um... A energia de todo mundo ali tem que estar, a galera tem que estar mais ou menos na mesma batida, né, cara? Senão a parada não acontece. Tem. E aí, hoje mesmo eu tava pensando assim, eu falei, cara, é aquilo, eu não entendo tanto, por exemplo, mas eu falo, cara, pô, acho que são 12 signos, que são 12 meses, que são 12 notas. Olha que louco, cara. Não tinha pensado nisso. Que Né? doido, né? Aham. Né? E aí, se você for pegar 24 horas, você divide, dá 12. Aí eu vou viajar, né, na filosofia Sim, do negócio, aham, mas eu acredito que Deus não faz Tem nada... alguma coisa por trás disso, né? cara? Aham. Tem um caminho ali, a gente tem que respeitar e tentar entender. Em algumas horas, em algum momento a gente não vai entender, mas Exatamente. tem que buscar compreendendo com os caminhos da vida, com os Exato. toques, né, que o divino vai colocando no caminho da gente. Exato. E é isso E aí. você chegou bem próximo do aniversário de 12 anos, né? Que vocês comemoraram agora Olha, no final do ano passado, verdade. né? Hoje saiu o vídeo É. lá do B-Day, né? O Pois é. aftermovie Aí, ó, lá de 12. vocês. Exato. 12 E aí o anos, meu mano. número do Instagram é 12, Gustavinho 12, e aí... Aí. Olha que loucura, cara. Vai aí É. pra você ver. Vai indo, né? Pois Não, é. o vídeo do Loucura. B-Day teve muito bom. Aquele dia lá, você tem alguma coisa que você gostou lá também, de diferente, que você achou? Cara, tudo, assim, a energia foi muito diferente, como eu falo de energia, mas eu fiquei um pouco preocupado porque é pouco tempo lá, né? Então a gente pelo menos eu tenho um certo perfeccionismo, assim, de querer fazer Entregar. aquela coisa, entregar o melhor possível, mas graças a Deus fluiu, assim, para mim foi perfeito em todos os aspectos. Excelente. Som, de imagens das coisas que eu já vi, do público, tudo, assim. Eu acho que foi uma coroação muito legal. Que massa, cara. Eu entendi, assim, eu falei, cara... na hora que acabou, assim, eu falei, cara, que legal. Que massa. Assim, rolou uma parada e foi um lance, assim, que a gente começou a primeira música, terminou, eu olhei e falei,
putz, Já acabou? já acabou? Aham. E quando tá legal é assim, eu né? Lembro, assim, eu é, lembro, quando tá tava legal é lá. assim. Isso. Vocês desceram no palco, tava todo mundo eufórico, feliz pra caramba. Feliz né, demais, cara? Queria continuar lá tocando lá a noite É, inteira. aquele dia especial eu falei, cara, mas como já terminou e os meninos, não, já foi. E eu falei, meu, mas como assim? E a galera, e tudo que você tocava, a galera vinha. Aham. Então, pra mim foi muito, assim, especial De tá ali. de estar ali, uma data tão importante, né? Que massa, E aí cara. você olha em volta, todo mundo, os amigos, todo mundo cercado ali, a esposa também tava. Olha que da hora, foi, cara. Aham. foi diferente, foi Que realmente... massa. Gustavinho, e hoje, hoje você tá lá com os meninos, mas tem uma estrada. A gente, igual eu que já te conheço já há algum tempo, a sua raiz é do samba. Sim, cara. Sim, apesar de você ter passado por banda de baile, dupla, hoje numa banda eclética que toca de tudo e tal. Conta pra gente como que foi esse começo, qual que foi o seu primeiro contato com a música, assim, como que começou a parada? Foi no contrabaixo, não foi? Então, senta que lá vem a história, né? No dia 30 de dezembro, no Santa Casa de Misericórdia, né? Aí começa ali, né? Começou um menino Mas, enfim, eu venho de família, assim, de músicos, mas, na verdade, eram amadores, agora que a gente... Cada um trilhou um caminho. Isso, Aham. e agora essa geração nossa de primos que tá levando um lado mais profissional, né? Que eu tenho o Djedé, Sim. tem o Thiaguinho, que é do Batuque Samba Soul, que tá na caminhada. Então, a gente tá trilhando, aham. mostrando a bandeira, né? Mas começou, fazendo analogia assim, começou do meu avô. Meu avô tocava violão, e os tios ali, os avós ali também. E tudo começou com o meu tio Odail, que é o pai do Djedé. Ah, que massa, cara. Então, Aham. você vê que... Sim, o Djedé, ele contou pra gente o Isso, dia que ele teve aqui. eu também Aham. acompanhei tudo, assisti tudo o podcast, e ele falava muito de mim. Falou muito, Mas, cara. ao mesmo tempo, rolou um cruzamento, assim, que eu parei para analisar. Eu falei assim, cara, de certa forma, fui falando os lances para ele, mas isso tudo começou por causa do pai dele. Então, a semente é o pai dele. Ah, entendi, cara. Entendeu? Aham, Então, entendi. se tem eu hoje e se tem o caminho do Djedé, tudo começou com o pai dele, Entendi. né? Vamos dizer assim, que Aham. começou com meu avô. Mas, enfim, então, começou de eu ver eles tocando e tal. E, realmente, o primeiro contato foi com o grupo de samba, né? Que foi o meu tio. E, a partir dele ali, porque o lance deles era assim, eles tocavam, mas não era nada profissional. Era o lance assim eles tinham futebol, o churrasco e o samba. E o samba, Isso. aham. Então, onde pudesse jogar a bola, eles jogavam, já tinha o churrasco, deixava o instrumento no carro. Já, né? já era o combo mesmo, já era o rolê era esse. Isso, Aham, o rolê aham. era esse. E aí, nessa brincadeira deles, eles formaram um primeiro grupo, porque meu tio tocava, ele era salmista da igreja e tal. Ah, que massa, e ele aham. já tocava. E aí, tem até um fato interessante que quando ele saía para tocar, a esposa dele ia na igreja, ele ia tocar, fazer as coisas, e ela brincava e falava assim, já vai você para aquela pouca vergonha, para aquela bagunça, né, e tal. E o primeiro grupo, aí ele pôs o nome do grupo de Grupo Pouca Vergonha. Então, Ah, você tá brincando, cara. sério, foi o primeiro grupo. Não tem um registro desse Não, nada. eu tinha uma camiseta, e tem fotos. Putz, cara, que massa. E era o grupo Pouca Vergonha, que era o irmão do Djedé, Uhum. que tocava tantã, né? E ali eu vendo aquilo, eu familiarizando. Cara, esse nome é bom, cara. Grupo Esse Pouca nome Vergonha, é bom pra cara. caramba, cara. É. Como que não tem mais ninguém com esse nome, velho? Acho que seria uma coisa... Quem sabe, né? Reviver, Então, não cara, sei. como que não tem mais ninguém com esse nome? Esse nome é bom pra Registrar caramba. isso aí, né, Pois cara? é. E aí eu comecei ali, vendo eles, e aí um belo dia eles vendo meu interesse assim, acho que eles falaram, ele me ensinou um ritmo lá, e eu acho que eu peguei super legal, assim. Aí eles acho que olharam e falaram, acho que esse menino... Nessa época, você tinha quantos anos nessa época? Tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos. Não, E qual foi o seu Menino. instrumento que você desenrolou esse primeiro ritmo? Então, e aí tá a primeira curiosidade. Todo mundo acha que eu comecei tocando corda, mas na verdade eu comecei tocando percussão. Ah, entendi. Aham. Eu comecei ali no tantã, né, que é a galera do samba, tantã de corte.
aprendi um pouquinho, mas o Thiago já tocava, e aí eu peguei o ganzá, que é o chocalho, né? O chocalho, enfim. Então eu comecei com o ganzá, então a gente tocava lá, ficava na frente, meus tios cantando. Só que aquilo ali já foi me despertando nos ensaios, então eu tocava o chocalho, aí eu comecei no tantã, aí depois eu falei, acho que eu quero aprender pandeiro, e aí eu fui começando a aprender cada um dos instrumentos, e também essa coisa do samba tem a linguagem, né? Demais. Então eu fui internalizando a linguagem do tantã, aí o repique, o pandeiro, né? E aí eu fui meio que me entendendo, né? E eu acho que isso me influenciou depois, porque eu acho que eu sou um cara legal de ritmo por conta disso, por já ter esse convívio com outra parte, né? Sim. Quantos instrumentos hoje você toca, assim, vamos colocar aí? Rapaz, então... Falando de percussão, tirando, eu tenho o violão, a guitarra, um pouco de cavaquinho, agora teclado, contrabaixo. É um alienígena, né, Diego? Não, mas assim, né? Rapaz do céu, é muita coisa. Uma bateria bem não, mais não ou tem menos. o guitarrista faltou? Joga do Ney, quem Foi faz? ele. O cara do teclado não apareceu? Não tem Rapaz, percussionista. Chama. E aconteceu essa situação esses tempos com Romeu e Julieta, que o Douglas machucou, né? e aí eu toquei guitarra. Olha aí que loucura, cara. Então, o cara é igual aquele, como que fala? Multiutilidade, né? Exatamente. A música você tem que ser de tudo um pouco, né? De tudo assim, um você pouco, tem que sim. fazer de tudo e eu acho que tem tudo essa ligação, porque teve uma fase minha que eu era mais... Depois que eu peguei esse lance da percussão, aí eu falei, não, é isso, mas meu sonho era ser guitarrista. Então eu comecei a estudar violão. Naquela época, eles você tocar guitarra, você tem que aprender a tocar violão. Aí eu comecei a tocar violão. Mas aí você já tocava percussão já há algum tempo. Já estava tocando ali, percussão, curtindo. isso, já acompanhava eles. Já sabia, já tinha aquela noção básica de música, né? Exato, já tinha essa noção, já estava nos palcos, assim, festinha, casamento, Legal. aniversário e tal. E apesar de tudo isso, uma coisa legal que eu tenho... Então, eu tinha meus 2 tios que tocavam, um era baterista, só que ele... Um lance legal que ele fazia é que a gente tinha um microsystem, que eu morava com a minha avó, eu morava com ele lá, só que ele punha de tudo. Então, também teve essa influência, assim, de Michael Jackson. Cara, essa geração teve uma parada muito legal, cara. O Drezão teve aqui. Quem que foi um outro que tava falando de disco, cara? Eu sei que essa geração, discos, né? esse negócio de ouvir um disco inteiro, cara, de um artista. E saber quanto cada... foi importante isso aí, cara. Isso. Eu falo porque, tipo, na minha casa, a minha mãe era mais do pop, minha mãe gostava de banda, saca? Minha mãe toda a vida gostou demais de Roupa Nova, Bee Gees, essa galera, assim. Que legal. E o meu pai já era mais de sertanejo. Então, tipo assim, lá em casa sempre teve esse lance de ouvir um disco inteiro, cara, de um artista. Exato. Sabe? Sempre teve isso, a gente cara. ouvia 50 vezes o mesmo disco até cansar, até porque na época o disco era mais caro, então às vezes você não teria como você tá comprando vários discos. Igual hoje você tem um Spotify, dava, né? Que você não tinha passa era de uma Você queria impossível, fazer valer cara. cada centavo, cada faixa. Eu Não, vou ouvir todas as faixas, era tem que ser boa. impossível, cara. Uma parada louca que hoje eu vejo muitos caras falando, por exemplo, é de lance de ficha técnica, cara. Eu ficava vidrado. Eu também. Eu lia muito da ficha quem técnica. Quem que era o baixista? Aham. Quem que compôs essa música? Qual estúdio que foi gravado? Eu Produtor. via tudo isso aí, cara. Aham. E- Tinha as letras, cara. Exato. No encarte, você pegava o encarte, assim, tinha todas as letras, assim, e tal. E até fora do país, a galera tem mais essa cultura no lance do Spotify. Eles estão tentando trazer para o Brasil, né? Porque no Brasil, no máximo, você vê sobre o compositor, mas você não sabe quem que foi o músico que gravou. Sim. Quem que foi. Que eu acho uma parada importante, porque é tudo uma história, né? Tem cara? toda uma Demais, história cara, e tem todo um mérito ali, querendo ou não, né? A Exato. pessoa ela teve a participação dela, não custa você expor que a pessoa participou. Exato. E saber mais o trabalho da pessoa, né, Sim. cara? É igual, tipo, um lance de produção, assim, eu achava legal demais você olhar um disco, assim, você vê, pô, esse cara produziu isso aqui e um disco sertanejo, sabe? Você olhava lá, o cara tinha produzido uma banda e aí você olhava, pô, ele produziu um disco sertanejo também, ouviu o nome dele, não, sabe? Então isso era muito massa, cara. Exato. Por exemplo, do sertanejo tinha aquele baixista, acho que era o Gabriel Bales, que que gravou muita coisa, né? Tunique Tinoco, aquele lance, assim, cara. E hoje acabou que se perdendo, assim, né? Essas Aí referências, depois veio né? essa galera, né, cara? Pedro Ivo, Luiz Gustavo, Gustavo. que gravou, vixe, cara, desde o Amigos lá, gravou todo mundo, né, cara? Isso, Gravou exato. todo mundo. Então acaba que se perdendo esse caminho assim, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho muito legal, que cara. a galera
não que tem os lados bons e ruins da nova geração, mas esse lado eu acho que a galera da nova geração acaba perdendo, Acabou que se perdeu, ficou no caminho. Esse lance de conhecer e tal. E você ouviu de tudo, Gustavo? Nessa época você era mais do samba, assim mesmo. Você consumia outros estilos. Então, nessa fase, eu ouvia Michael Jackson, Cyndi Lauper, Phil Collins. E aí ia lá pro Tião Carreiro e Pardinho. Isso que é massa, né, cara? E voltava no Raça Negra e Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal. E tudo com qualidade, né, cara? Isso. Você vê, tipo, demais, são ritmos musicais diferentes, mas é tudo música boa E é pra muito caramba. rico, Todo né, mundo que cara? escuta Exato. fala, caralho, esses caras são muito bons. Exato. Então eu nunca tive essa cabeça assim, essa mente fechada de não, é só isso aqui que Só isso que é bom. Só isso que é legal, aquilo ali não funciona. Eu fui entendendo e descobrindo que cada um tinha sua linguagem, seu jeito particular de tocar, de entender o que era música, mas às vezes o cara dá uma nota ou o cara dá 50, mas cada um tem uma riqueza ali, né? Então ali eu já comecei a entender, já comecei a ter uma noção de como a coisa funcionava, que me ajudou mais para frente também, né? A continuar trabalhando como músico. E desse caminho de ouvindo discos e tudo mais, que eu passei para o violão, aí aquela parada, né? Estudar um pouquinho de teoria e tal, entender as cifras. E você foi o cara da família que sempre buscou estudar, né? Gustavo, desde muito cedo. O que o Dedé falou pra gente aqui. Sim. Ele falou que desde sempre, você pegava um instrumento, não, vou tocar violão, então eu vou estudar. Eu estudava, tal, não, agora eu vou tocar baixo, não, então eu vou estudar. Então, foi uma parada, assim, que não foi já de cara, né? Esse lance de ser um super estudioso. Na época, quando, por exemplo, do violão, eu queria simplesmente saber as cifras e conseguir tocar, executar, fazer os lances e tal, né? Depois, eu nessa parada de estudar, de entender tudo, foi um pouco depois, foi acho que uns 12 anos de idade, assim, 13, que eu tive consciência que eu falei, cara, eu preciso entender mais o que eu estou fazendo. E eu entendi também que eu falei, cara, se eu tenho, sei lá, quanto tempo de vida eu tenho, mas se eu todo dia eu pegar um pouquinho e tentar entender um pouquinho esse caminho, eu acho que, sei lá, quando eu tiver 30, 40 anos, talvez isso aqui... Tijolinho por tijolinho. Né, cara? Exatamente. O pedreiro, ele faz a casa, sei lá, ele faz uma parede em um dia. Mas o trato da gente com a música é um tijolinho só que todo dia. Né? E não põe esse tijolinho não um dia pra você ver. Aí cai 2 que você colocou. Exato. É desse jeito. Não academia, coloca né, um tijolinho. Porque, cara, a música, ela é ingrata. Ela é ingrata, porque é uma dedicação enorme. Talvez por um reconhecimento mínimo, se é que, né, vamos dizer assim, né, que aí reconhecimento vai muito de cada um também, como vai embora rápido da cabeça a informação quando você não estuda, cara. Então, como vai embora, assim, ó. Então, desde cedo eu já comecei a entender isso aí, que eu falei, cara, se eu não pegar firme aqui, colocar tijolinho por tijolinho, eu não vou conseguir construir uma parede, pelo menos, aqui nesse caminho. E aí nessa fase aí, eu tocando violão, eu tocava, mas assim, aquela coisa de criança querer aprender, querer estar com os tios, tocando e tudo mais. Tocar ali no churrasco, tranquilo. Fazer parte do Pouca Vergonha. Exatamente. Fazer parte dos meninos do Pouca Vergonha. E aí, depois que eu fui... que me apresentaram o contrabaixo, né? Aí foi... Na verdade, eu falo que o contrabaixo... Não foi eu que escolhi o contrabaixo, foi o contrabaixo que me escolheu. Entendi. Foi uma parada meio... Cara, que diabo que tem nesse instrumento que quando você começa a tocar, aí você não quer saber de outra coisa. Você não quer saber de outra coisa. Cara, eu ainda não toco do jeito que precisa já tocar, toca, né, assim. cara? Toca, assim. Mas desde que eu conheci o contrabaixo, cara, mas me deu uma fissura nesse instrumento. Eu queria ver marca. Quem que constrói, os caras que tocam, o que sabe, de captador, o que você... Os groove, né? O entendimento de tudo, cara, né? De assistir e ver cara tocando, cara que toca diferente, eu vejo uma música lá, não, esse que toca desse jeito, aí eu vou em outro, vixe, não, mas esse aqui toca de outro, o timbre tá diferente, o que ele fez? Cara, esse instrumento é uma magia que eu não sei o que é isso, cara. É algo assim que é avassalador, né? O som grave dele, assim, aquela coisa, pra mim, aquela coisa imponente
Tem aquela parada que eles falam, né? Que se você não der a tônica, você não sabe que nome que é acorde. Aham, né? exatamente. Tem esse papo, né? Então, para mim, o contrabaixo é importante, porque ele é a ligação do ritmo com a melodia, né? Então, o contrabaixo... É a espinha ali, né, cara? Ele é o volante ali do time de futebol. Você tem um atacante, você tem um lateral, mas se não tiver o volante ali fazendo a contenção... E às vezes é isso que é o viciante dele, né? Exato. O fato de dar Cara, essa... Porque você pode estar na defesa ali, de repente você vai na área, você vai, bate cabeça, volta. Então, tranquilo. Porque Isso. numa banda, cara, assim, vamos supor, se o guitarrista tá ali, ele para fazer alguma coisa, o resto da banda vai conduzindo ali e tal. Se o batera para um chimbal e vai tocando só com uma mão só. Mas para uma nota do baixo pra você ver, irmão. Exato. Parece que aconteceu, acabou a energia do negócio, assim, ó. Exato. Sabe? É um negócio sinistro. É uma coisa impressionante. É. Às vezes, na banda, às vezes o baterista não pode ser um dos melhores, que aí tem entre parênteses, enfim. Ou guitarrista, mas eu acho cara assim... que conduz ali, né? Mas eu acho assim, se tiver um cara, você mais ou menos, e o baterista mais ou menos, o guitarrista... Mas se tiver um baixista constante, a banda, ela igual sustenta. quando eu fui no Rock in Rio, foi uma coisa que me impressionou demais, cara. Que eu fui Exato. no Red Hot e a cozinha ali, o Chad e o Flea. Cara, ó, pode tirar o guitarrista, igual a banda funciona e tal. Mas se tirar os dois ali, irmão... Não funciona. Aí não Cara, vai pra porque frente. é sinistra a conversa dos dois, cara. É muito sinistra, É uma cara. ligação muito forte. Então, eu penso assim, que o baixo ele é o elo, cara, e é uma responsa muito forte. Cara, independente, né? Se for um baixista que toca pouca nota, sabe? Não, eu não digo pouca nota, mas tocar o que tem que tocar. Porque tem uma galera que gosta de colocar mais nota. Colocar tal. mais nota, Mas, cara, o bom gosto ali, o negócio... Se os dois ali estiver conversando, o batera e ele ali estiver conversando... O negócio soa legal, cara. Independente de ter muita nota, pouca nota e tal. O negócio soa legal. Pouca nota bem tocado. Bem tocado, com saber aonde colocar aquilo ali, vale escolher mais um do que 1000 timbre notas. Demais, cara, demais. Demais. Então tem muito esse lance, assim. E aí, eu nesse processo do contrabaixo, Violão, né? contrabaixo. Aí eu comecei a ver um outro mundo. Mas você já assim. tinha um baixo. Aí nisso você comprou um baixo. Aí, resumindo, foi assim, eu falei pro cara da banda, falei, pô, eu quero tocar guitarra na banda. Aí ele falou, pô, mas já tem um violonista e tal, você não quer aprender... Aí ele falou, você não quer aprender o contrabaixo? Que é tipo quase a mesma coisa que a guitarra, né? Mais uma coisa foi o corpo, né? Mas não tinha nada a ver. E eu falei, tá, não conheço, deixa eu ver, né? E aí um dia eu fui numa aula com o Marcelo Anelusco, que era baixista da Conexão Nacional. E aí ele começou a me mostrar, tipo, outras paradas de banda, e começou a mostrar as músicas de banda baile. Então, aí também... você começou a ver o mundo, né, do Isso. baixo. Aí eu falei assim, meu Deus. Mas até aí, aquela coisa ainda de oba-oba, mas já me instruindo, me educando, uma notinha aqui, uma partitura, uma coisa, mas nada muito assim, né? Direcionada, assim. Isso, ele me passava, claro, mas não dava tanta importância assim. Aí o outro cara, que aí foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de entendimento assim mais sério, foi o Tom Barbosa. Sim, que é o da Lemon. Da Lemon. Aí, inclusive, Tom Barbosa, querendo você aqui para nós trocar uma ideia. o Fiz Tom um convite aí. deve ter história Nossa absurda, senhora, né? você tá louco. E ele eu ouvindo outras coisas, e ele era do samba. Mas era um cara também que sempre foi muito aberto, né? Tanto que os primeiros baixistas, assim, tipo, Jaco Pastorius, Victor Uten, esses caras, foi ele que me mostrou. Uns caras né, do jazz massa, e tal. cara. Foi ele. Mas aí ele me mostrou e falou, cara, ó, na época eu estava com um grupo, ele falou, ó, pra você tocar samba, você tem que começar a ouvir isso aqui. Aí ele começou a mostrar alguns baixistas de samba e tal. Aí a primeira vez que eu ouvi, que eu sou um cara assim super fã, que é o Wilson Prateado. Aí a primeira vez que eu ouvi as linhas de baixo dele, que hoje é o baixista do Tiaguinho, né? Que eu ouvi... Não, os pagodes... 90% é linhas de baixo dele. Passa na mão dele, né? Exalta Samba, Tiaguinho, Grupo Que Loucura, enfim. Ele já gravou todo mundo, Todo né, mundo, cara? Jeito Moleque, enfim. Oba Oba Samba House, que é o do Doglinha também. Verdade, né, cara? Foi ele produtor gravou, lá e viajou com eles também. Tocou, foi pra estrada. Foi pra estrada com eles e eu fico ouvindo as histórias. O Douglas conta várias histórias dele lá e Que é um cara que massa, é cara. predestinado, né?
cara é muito, muito diferenciado. É aqueles caras que... Ele já foi pra estrada com Sorriso Maroto também? Sorriso Maroto Ele também. foi também, né? Antes do Thiaguinho, ele tava no Sorriso Maroto. Era um Sorriso Maroto, né? Exato. Então, o Putz, cara, assim, cara, é ele o é mestre muito dos foda. mestres, né? E aí ele me mostrou e falou, cara, tem que ouvir esse cara aqui, né? Acho que na época ainda tava começando Que Loucura, assim. Aí eu falei, caramba, que isso? Mas como assim? O baixo faz isso, cara? Que pra mim o baixo era tônica e quinta, né? Aí ele, não, faz e muito mais. E ele fazendo acorde. E aí já começou outro interesse, que é o baixo de 6 cordas, né? Porque ele usava baixo de 6 cordas. Aí eu falei, bom, um dia eu vou ter baixo de 6 cordas, né? Eu já tenho uns 2, 3 lá. Aí foi ali que eu falei, não, realmente, ainda assim, daquele jeito, ouvindo e tentando entender e tal, até que um belo momento, assim, desse caminho meu, tinha um violonista lá que já estava tocando super bem. Aí meus tios já tinham saído e já estava meio que uma outra formação. Aí montou um grupo que chamava Diamante Negro, né? Era quase os mesmos caras, só que tinha mudado o nome. Aí eles tinham um violonista, o cara tipo zerado, não sabia nada. Passou um ano, o cara manjando tudo, assim. Aí eu falei, cara, Tocando pagode? assim, de violonista, né? Ixi, Aí eu falei assim, cara, eu quero saber essa fórmula aí, cara. Que remédio você tomou pra acontecer isso aí? Aí ele me apresentou um cara e falou assim, o remédio, né? O remédio que eu tomei chama-se Juninho Abrão. Olha, cara. Aí ele falou, fui, conversei com o Juninho Abrão e falou, cara, eu não tenho professor de baixo aqui, eu não toco baixo, mas a parte harmônica e teórica eu te passo e aí você se vira, né? Tipo assim, você vai fazendo. você vai se virando. E aí eu comecei. Aí é um ponto interessante, porque a virada de chave, que é o lance do estudo, foi com o Juninho Abrão. Foi com o Juninho. Porque aí eu comecei a ver a música de uma coisa mais séria. E não sei se. Bom, enfim, vou contando a história aí. Mas um fato que eu lembro, assim, que o Juninho Abrão, direto eu mando assim, mensagem e eu falo, eu agradeço muito tudo que você me ensinou, cara, porque ele é um cara dos melhores professores que eu tive. Cara, o Drezão passou por aqui também. O Drezão falou a mesma coisa, que ele achava que ele tocava. Até conheci. E aí o Juninho viu ele tocando, falou, não, cara, beleza, mas vem aqui, vou te explicar um negócio. E aí ele falou que a cabeça dele fez assim, cara. Dizem que ele é muito didático, né, cara? Você pega Drezão, aí você pega o Tom, estudou com ele também, pegou algumas coisas com ele. Você pega o Feijão do Nona Gota, estudou com ele. Enfim, cara. Giovanni Costa, estudou com ele. Estudou com ele. Meu, aí vai. Tem muitos caras aí que passaram na mão dele, assim. E aí eu lembro de uma situação que a primeira aula que eu fiz, né? E ainda levando meio na brincadeira, assim. E aí ele me passou um lance lá, levei para casa, não estudei nada, né? Cheguei na outra semana, ele, mostra aí e tal. Eu... Capenga. Aí falou, cara, seguinte, eu vou fazer um café ali, e aí, enquanto eu faço café, você vai estudar isso aí, cara. E aí, eu fiquei morrendo de vergonha. Aí eu tenho esse lance, eu falei, cara, eu não vou passar mais essa vergonha, né? E aí, no final, ele falou pra mim, ele falou assim, cara, se você quer ser um músico mesmo, cara, você tem que dedicar, cara. É todo dia. Tipo assim, cara, você come todo dia? Ele falou, come, então, toda vez que você comer, você vai lembrar que você tem que estudar, cara. Aí eu já fiquei, né, tipo, com 13 anos, eu, caraca, velho. 13 anos. Aí eu... A responsa bateu, né? Não, eu falei, caramba, bicho, eu vou ter que levar mais a sério isso. A partir daquele dia, eu não esqueço nunca esse papo dele, assim, ele conversou firme comigo. Aí eu falei, não, cara, eu vou, tipo assim, vou dar orgulho pelo menos para ele, eu quero chegar num nível um pouquinho melhor. E aí, cara, aí eu comecei a ficar mais incessante, assim, de chegar a ponto de... Tanto que 3 anos e meio depois que eu estava estudando com ele, aí eu já estava dando aula na escola com ele. Entendi. Entendeu? De tão afinco que eu levava, assim, de estar estudando todo dia... Passava, sei lá, 6, 8 horas estudando, todo dia. Isso com 13. Você enfurnou Isso com 13 anos, E aí nisso você já estava trabalhando profissionalmente, recebendo um cachezinho? Então, esse primeiro passo, inclusive, foi ele que deu, né? Nesse caminho, ele e o outro cara que foi o Douglinha, que é meu irmãozão,
Nessa época eu conheci o Douglinha e o Douglinha começou a me passar uma parada ou outra, assim, de trampo, mas eu queria mais era estar com ele. Douglinha colocou muita gente no mercado, né, cara, Nossa, pra você trabalhar. tá doido, cara. Muita, Ele é... Douglinha, vem aqui trocar uma ideia com nós também, estamos esperando. favor. Ele, pra você ver a importância dele, ele é padrinho das minhas 2 filhas, né? Olha, Meu padrinho que de massa. casamento. Aham. Ele, o Dedé e o Caio também, que são padrinhos de casamento, mas Uhum. ele, assim, cara... não somos irmãos de sangue, apesar que todo mundo sabe que a gente é irmão, mas eu tenho consideração com ele assim que a gente se fala todo dia. Sim. Às vezes eu não falo com a minha mãe todo dia, mas com ele eu falo todo dia. Hoje eu já vi ele. Pra você ter uma base. Então, é uma parada assim, é energia, é espiritual. Eu acho que não é só... É aquele irmão de escolha, né? Você escolheu ele para ser seu irmão. Isso. Aí é diferente. Você E a gente consegue tá em ter. todas, cara. Em todas, nas horas boas, nas horas ruins. E ali começou, o lance profissional começou com ele começando a me inserir e o Juninho também, que tinha um respaldo enorme. E aí ele me indicou para um primeiro grupo que tinha um Feijão, do Ana Gota e tal. Ah, já tava uma galera que já Isso. tava O na Carlinho noite. Carlinho ao Banana tempo. também. Ah, sim. E aham. aí começou a parada de fazer uma... Aí eu comecei a entender como que funcionava, né? Assim, de ganhar o primeiro cachê, né? Assim, de começar a viajar, de começar... Passagem de som, que não sei o quê, passar os primeiros perrengues. aham. Eles marcar uma que sei, todo mundo chegar às 2. Sei, é. isso, aham, Coisa de músico, aham, né? sim, sim. Falar que tirou a música, mas na verdade Mas não ninguém tirou. tirou, A aham. fita cassete o cachorro comeu. Sei, Sabe, sei, essas- aham, tem sei. essas Ah, histórias, Tem essas né? histórias. tem. Aí eu comecei a entender essa parada. Então, o Juninho Abrão e o Douglinha foi a primeira peça, assim, do... E nesse esquema o Douglinha tava tocando. Nesse esquema, o Douglinha já tocava também, já tinha passagem por outros grupos, e já estava com a batera, e já começava a ter aquela sintonia de baixo-batera, né? Quanto mais a gente já entendi. tocava... Mas a conversa rolava. Isso, aham. e já juntava com amizade, e então já tinha Putz, aham. mais sei. esse lance, né? E aí, depois de uma época, ele foi para Ribeirão Preto, que ele tem um laço muito forte com o pessoal de Ribeirão Com Preto. Ribeirão, né? Aham. Que ele sempre toca lá. E aí, eu lembro que o Tom tocou num grupo lá, que chamava Sorriso Negro, aí o Tom saiu, e aí o Douglas falou, ó, tem um grupo aqui, e aí eu comecei a viajar com ele para Ribeirão, né? Ah, entendi. Aham. E aí sim eu comecei... Tem várias outras passagens assim que eu fui vendo mais a sério, mas o Sorriso Negro foi um marco interessante, porque eles tocavam num bar em São Paulo que chamava Consulado da Cerveja. E esse consulado era onde tocava Exalta Samba, Negrito de Putz, Júnior, cara, e aí aham. sempre tinha um festival. Tem um festival de samba. E eles ganharam, e se eu não me engano, eles ganharam em primeiro lugar. Olha que massa. Grupo de cara. Ribeirão Preto ganhar em primeiro lugar em... Não sei se foi em primeiro ou foi em segundo, mas assim, foi algo expressivo. Aham. E aí os caras, tipo, super profissional, e eu, menino, tipo, Encostando junto. 15 anos, 16 anos, tocando com os caras, né? Doido, a responsa é grande, né? Aí eu... Cara, mas a bagagem, cara, assim, eu acho que é igual o lance do estudo, ele é muito importante. Sim. A gente estudar, tal. Mas se a gente não viver isso aí, cara, aí eu acho que Não, não sei até que ponto que é tão, assim, é lógico, tem que estudar, tal, mas assim, ó, esse lance que você tá tocando, e aí você vê a conversa, e aí tipo igual um lugar desse, você vê outros caras tocando, então você vai pegando referência, cara. Exato. Sabe, você vê outros caras tocando, você, putz, que massa, cara, olha esse som, esse timbre, o que ele fez, que não sei o quê. É igual isso, cara, você vai passando e conhecendo outros músicos e vendo outros caras tocar. Isso aí, a bagagem, cara. Exato, ela cara. vai ficando cada vez mais... E assim, por você estar num âmbito de caras que eram muito bons na época, tipo, o cara do sax estudava em Tatuí, o outro tinha passado em Tatuí, o outro, o Clark, agora ele tá morando nos Estados Unidos, né? O cara, um monstro tocando teclado. teclado. Né? Aí você viu os caras conversando de harmonia, meu, se você não tivesse sentimento, você ficava com vergonha, porque
o papo dos caras já era muito avançado. Você né? fica perdido. Teoricamente, e a experiência de estar ali, né? Sim. E aí saber, assim, que... Sei lá, cara, que... Pô, você tá tocando e errou e você não vai parar, você vai seguir de tocar uma música, né? Que acontece muito, o cara puxar o tom lá, você nunca ouviu uma música na vida, você tem que sair tocando. Então, que é umas experiências que é só à noite, o palco mesmo que te proporciona, cara. Numa escola, dentro do quarto, você não vai ter essa experiência nunca. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Não tem como você simular isso, né? Você tá no nervosismo ali e fazer a coisa acontecer, e pessoa te vendo, e ter outros músicos te vendo também, e você tendo que desenrolar. Então isso aí para mim foi assim, foi primordial, né? E aí eu comecei, e aí eles tinham todo um esquema. A galera de Ribeirão sempre foi muito séria, não que o pessoal daqui de Franca não seja no âmbito do samba, mas a galera de Ribeirão eles sempre levavam muito mais a sério, assim, de ser aquela profissionalismo, tanto que você pode ver hoje Sambô, Oba-Oba. Os caras não vêm de lá, fora outros grupos, né? Boteco, tem vários outros grupos lá. Então você vê assim que a parada deles era uma parada. Eles estavam bem mais no âmbito assim de São Paulo, Rio de Janeiro. Eles estavam ali ligados. Já entendia a logística ali, né? Já. E muitos artistas passavam por ali do samba. Então eles viam como é que funcionava a parada. Então você tá ali e conhecendo esse caminho, vendo e entendendo isso aí foi um crescimento enorme, né? Porque e beber dessa água, né, cara, assim, direto ali da fonte ali, de você ver esses caras, tipo, igual você falou, uns caras que até mudaram daqui do Brasil e tal, sem contato direto, vendo assim o que esses caras faziam que dava certo. Exato. Sabe? Então isso aí é tudo vai pra bagagem, né, cara? Isso foi. Então foi tudo assim acontecendo e eu novo e tentando assimilar aquilo tudo e foi excelente porque assim para mim não vou dizer nem que foi uma pós-graduação, mas foi um colégio muito, foi uma residência. Uma residência muito forte. Foi. E aí eu já comecei a vir com outra mentalidade de lá, né? E aí, enfim... Você ficou lá quanto tempo, eu fiquei, acho que quase 2 anos tocando com eles, foi assim. Um tempo bom. 1 ano e meio para 2 anos, E aí, enfim, eles pararam, eu voltei, né? Fiquei um tempo tocando com algumas bandas, assim, e tal. E aí também... Isso quando, Gustavo? Em que ano, mais ou menos? Aí, cara, tu me pegou, hein? Acho que eu tinha uns 15 anos. Putz, eu não... A gente vai entregar a idade agora. Vou entregar a idade. Vai entregar a idade. Eu sei que eu fiquei lá esses 2 anos, então foi tipo 17 para quase 18, né? Vixe, não lembro assim a data, mas era um moleque, né, de tudo assim. E aí quando eu voltei, né? Morava aqui, ia para lá. Voltei, toquei com uma galera ou outra aqui. E aí eu fui reviver aquela galera que foi... Tinha o Feijão, né? Tinha alguns músicos aqui que eu já tinha muito respeito com eles. E aí eu teve uma oportunidade e me chamaram para tocar no Amigos.com, que foi... Aí eu tinha acabado de tirar a carta. E aí eles estavam naquela fase aqui, né? Que era a febre, tipo... Nossa, eles estavam em todos os eventos, todos né, os cara? eventos. Não, imagina, eles estavam em 18 eles, cara. Assim, eu não peguei, eu não me lembro de um grupo com a expressão que eles tiveram antes deles, porque, tipo assim, eu não era de acompanhar. Eu nem, na verdade, não tinha como a gente acompanhar, porque nem tinha muita informação. Eu não saía, mas eu lembro que eu, moleque, assim, na rua... E eu ouvindo falar de Amigos.com em tudo que é canto, cara. Ia ter uma balada, uma dupla sertaneja, tal, Amigos.com depois. Ia ter uma balada de axé, grupo tal, não sei o quê, Amigos.com antes. Esse estava em todas, sim, cara, até uma parada assim que a gente até acreditava que talvez poderia ir um pouco além, assim. Claro que eles foram muito além, mas eu digo assim, né? No âmbito de expressão, sei lá, nacional. Nacional. Eu tinha uma visão, assim. E foi uma fase assim que, pô, aí nessa fase eu trabalhando, tocando, né? Trabalhando, eu já trabalhava com música, mas trabalhando em outro emprego, durante o dia. E o Amigos.com fazendo 10 shows na semana. Semana com 7 dias, os caras tocavam 10 vezes. Ele estudava ainda, 17 anos. Exato, estudava à noite, cara. Verdade, cara. Exatamente. Não, era uma loucura, porque assim, meio de semana eu lembro que eu trabalhava, eu entrava às 7, saía às 5, comia algum negócio, às vezes com o baixo tocando, tirando alguma parada, ia para a escola, chegava da escola às 11h30, comia um negócio, tocava o baixo até 1 da manhã, dormia.
no outro dia a mesma coisa. Nossa. Isso quando não tinha show no final de semana, Aí quebrava. aí ficava pegava full. quarta-feira, cara. Às vezes começava na quarta-feira, era quarta, quinta, 1 ou 2 na sexta, 1 ou 2 no sábado, domingo, e voltava de novo. Segunda-feira já virado, né? Nossa. E aí foi aquela junção de coisas assim que eu falei, cara, ao mesmo tempo que a gente tá com vigor também, né? 18 Exato. anos, né? Você Não, aí fica você tava- animado, você tá ali na energia. Você tá na né? energia Você vai. e eu sempre fui muito tranquilo, então assim, pra mim, quando dava eu dormia um pouquinho na hora do almoço, eu dormia um pouco no carro, na passagem de som que atrasava e eu ia levando, né? Então ali também foi uma parada que eu acho que eu fiquei uns 3 anos também com eles. E foi uma escola muito boa, né? O Stanley tava nessa época. Nessa época o Stanley era diretor musical. Ele era diretor musical. Ele era o Aham. diretor musical, ele cuidava da parte da banda, né? Então aí tinha lá o Stanley, tinha Torin, tinha. Vixe, já era uma galera. Tinha, aham. tinha o Robinho, tinha o Feijão, que ainda era violonista, né? E a galera da frente lá, o Serginho, enfim. Serginho, Dudu, aham. Isso. Que eram remanescentes do grupo, acho que era o Coral de Querubim, que depois foi Coqueluche, e aí depois virou Amigos.com. O Coqueluche era eles, cara? Eu Uma- lembro. que era o aham. Serginho e o Juninho, né? Que era o cavaco, o violão, tinha o Tadeu e o Tom, né? Que o Tom sim. era do Coqueluche, né? Era do Coqueluche, É, aham. o Tom Eu era do lembro, tinha uns caras. Quando eu morava lá no Horto, cara, tinha uns caras lá na rua lá, que eles tinham um grupo que chamava Aconchego. Aconchego, que era do o Edi. Rogerinho lá, os caras Rogerinho, lá. toquei com eles também. Você tocou com eles? Sim, fazia alguns algumas Sim, coisas. que eles são, cara, eu acho que são tio dos meninos dos Marotim. Sim. Tio, primo, não Acho sei o que é. Eu sei que os Marotim estavam sempre lá, cara. O Cauí, os meninos lá, estavam sempre lá. Marotinho também, sabe? toquei. A galera do samba. Passeou, todo mundo. aham. Os meninos brincam e falam, cara, você fundou e afundou todos os grupos, né? Porque eu já passei por todos do começo Aham. Até acabar. Até acabar. aham. Já passei, graças a Deus, assim, sempre tive essa moral com a galera, né? Então toquei com a galera toda, assim. Do momento atual já não acompanho tanto, mas dessa galera aí eu toquei com todo mundo. E na época, no Amigos.com, naquele lance, só músico fera, né? Feijão, o Stanley, Nossa, né? era também. muito massa, cara, o esquema. Era muito legal, Era cara. muito E onde legal. entrava, chegava, lotava e a coisa acontecia. Depois disso, né? Nesse meio termo, eu conheci a minha esposa. Tô com ela, eu tinha 19 anos, cara. Tô com ela. Já vai fazer então. um tempo já que vocês estão juntos, né? 19 anos, já vamos fazer quase 15 anos juntos. Olha só, cara. E quase 10 anos de casado. E eu conheci ela. Passou após isso, foi o lance do Stanley, que aí foi o lance, né, já linkando o podcast aqui, que foi o lance do Jejé, né? Sim. Que aí a Aham. gente Que encontrou aí de vocês- novo. E começaram a levar ele nos ensaios e tal, e aí começou a sementinha germinar. Eu até estava assistindo lá, muita coisa eu não lembrava, assim, das coisas, mas eu lembro que um ou outro show, os primeiros shows, assim, eu lembro que eu levei ele. Ele já tocava um violãozinho já, né? Ele era menino. Mas era meninão, de tudo mesmo. E aí eu comecei a levar ele, assim, e ele colava muito em casa, assim, e ficava lá. E aí, nesse meio caminho, eu tipo assim, eu querendo já... Tipo, querendo levar ele já. Aham. Porque eu vi que ele tinha um certo jeito e gostava, né? Então eu já fui meio que mostrando algumas coisas, assim. Mas aí também, claro que vai do querer do cara também, da pessoa, né? Mas aí ele foi se interessando cada vez mais, né? E na época tava o Douglas. Sim. E você que organizava, você era produtor nessa época? Nessa parte aí eu fazia Tomava a parte frente. da direção do musical, né? Que foi uma experiência legal, foi com o Stanley. O Stanley, eu peguei ele no primeiro show, quando ele falou assim, cara, eu vou seguir meu caminho. Primeiro show, eu tava lá com ele. E aí você pegou outra pedrada de tocar 10 vezes na semana também, porque o Stanley também... Nossa, Muito, cara, muito. E o que me... Tava em todas. Eu lembro que quando ele ficou só, que ele pegou o esquema dele pra fazer... Nossa, cara, era Tocava. Stanley Bahia e os Marotos, eu lembro. Exato. Era todos os eventos só que esses vai, caras só. tava, cara. Era muita Todos. coisa, Aham. E era uma vertente bem diferente, que era o lance do axé, né? Por ele ter morado uma época na divisa ali com Minas da Bahia, né? Aham. E aí
aí ele trouxe isso e começou a me mostrar, ó, isso aqui é o que Nossa, o Stanley rola. era um E frontman, né, cara? muito. Eu fui Ele em 2 shows dele, enfim, cara. né? Ele era showman demais, Exato, assim, cara. Já vem demais. natural dele, né? É dele, cara. Ele Não, não tem tinha um umas pessoas que já personagem, vêm ele era com- dele, com- cara. com talento, dele, Sabe, né? ele pôr o peito lá na frente, assim, o negócio acontecia, cara. Nossa, era demais. muito louco, assim, era na Exato. frente do palco, cara. E aí eu tive esse privilégio, porque o primeiro trabalho, assim, o primeiro show, cara, lançamento do Stanley, não, você vai ser meu Bass e você vai... E esse lance da direção musical foi que a parada de liderança, assim, talvez, né? Mas foi meio que um lance natural, assim, não foi uma parada assim, você vai ser isso, né? Eu acredito... Ele te deu uma carta branca. Que eu acho que a liderança, assim, na minha visão, né? Já indo para um lado mais filosófico da música, eu acho que já parte um pouco da pessoa, né? Em tudo, assim, né? Então, às vezes, aquele cara que é mais proativo, vamos fazer um lance aqui, uma frase aqui, vamos colocar um negócio, vamos pôr essa música aqui, essa... Aí já começou a pintar esse lance. E aí, desse lance de estar sempre falando e sempre dando palpite... Ele foi naturalmente ali. Já foi naturalmente, de repente, ele... até Deixou hoje... o show ele, na sua mão mesmo. e ele me chamava maestro, né? Longe de mim ser. Mas ele já foi ficando meio que natural e a galera já começou a me respeitar, já tendo aquele respeito de, você vai fazer isso, você vai fazer tipo técnico, né? Aqui você vai aparecer, aqui você vai segurar para ele aparecer, aqui é o vocal. E aí já começou a rolar essa parada, assim. Então, com o Stanley começou esse caminho de liderança, de direção. E aí eu já tinha isso na minha cabeça, já comecei a tomar gosto de De fazer isso. isso. Não ser de ser o backstage, né? Mas de mostrar as caras, de tentar mostrar o lance, como eu pensava. E organizar o show para acontecer da melhor forma, né, cara? Isso, porque antes de rolar aquele show ali de 1h30, 2 horas, tem todo um... Aquilo ali é só a pontinha, né, cara, do iceberg. O buraco é muito mais E embaixo. aí você tem que pensar em músicos, em execução, né? Nem todos têm o mesmo comprometimento, mas enfim, e conseguir executar, né? E o Stanley era massa porque ele falava assim, cara, eu tenho que fazer essa música, eu vou fazer essa música, tipo, hoje. E vambora. Se vira e vamos fazer, cara. E fazia. E funcionava. Aos poucos a gente ia trocando a roda com o carro andando, né? Vamos fazer aqui, vamos acertar aqui. E essa acaba sendo a melhor escola, né? E você daqui contando pra gente, aprendeu desse jeito desde o começo, né? Sim. Desde os 15 anos tava ali, jogando na fogueira, vambora, vai. Exato. E isso vai dando pra gente, tipo assim, um pouco mais de conhecimento, né? Porque você já tá na fogueira, você tem que dar um jeito. Exato, você tá como ali, fugir. você tem que resolver, você tem que Um dia fazer. que eu fiquei impressionadíssimo, cara, que eu fui quando tinha boate rodeio, cara. Já tem um tempo isso. E aí teve um show de uma dupla lá, que era uma dupla de expressão, assim, já, cara. Que eu lembro que tinha uns eventos, assim, eles traziam uma galera até de expressão ali. E teve o show da dupla e depois era o show do Stanley. Mas o show do Stanley foi muito mais legal, cara. Mas foi muito mais legal. Eu lembro que, tipo, na época, assim, eu adorava micareta, cara, esses negócios, assim. Eu gostava pra caramba. E aí eu fiquei impressionado. Ele me impressionou muito. Eu não tocava ainda, mas eu lembro que eu falei, vixe, cara, esse cara, ele tem um negócio que a galera vem com ele, eu não sei o que é, não. Eu não sei o que é, não, mas ele tem um negócio que ele traz a galera pra ele. Ele tinha um imã, assim, que era um negócio diferente. Ele era estranho, cara. Às vezes a gente tava no show e ele falava assim, tipo, abre o corredor, o povo abria assim, ele passava no meio, tipo Carlinhos Brau, e ele era o povo assim, dançando em volta, ele voltava e fechava, eu falava, cara, como assim, cara? E pensava nisso na hora, cara. Era dele, Improviso e ele ali. subia no PA e agora nós vamos pra cá e todo mundo mexia pra cá. Showman, cara. Ele era muito showman. Eu ficava assim, cara, como assim? E aí eu falava, gente, vamos, empurra ele que... Não, eu imaginava que é cara num trio, assim, ó. Falava, cara, esse cara num trio, ele deve destruir tudo, porque ele era muito bom, cara. Não, ele era muito fora de série, assim, né? E claro que a banda também, nossa, empurrava demais, Nossa, né? Aí tá louco, cara. Tinha A Douglinha, banda, tinha o Jejé, né? Quem que era a banda nessa época? Douglinha, Jejé, tinha o Natan, né? Que foi Nona Gota. Tinha um Buião, né? Que faz com a Tio Song. Tinha um Felipe, irmão do Stanley. Tinha um Chiclete também, que fazia back e ajudava ali também. Bruninho.
Era mais ou menos Bruninho violonista, Violonista? Aham. É. Então essa era a galera, assim. Teve algumas mudanças, mas basicamente acho que era isso, né? Flosser também fazia, às vezes. Porque o Flosser também, Flosser das Vixe, antigas. cara, Flosser das eu conheci ele, as viagens, né? Nós tinha uma banda que eu fiz parte, que era a banda Forró da Gota. Forró da Gota já tem a ver com, tipo, tem um lance do Nó na Gota, Nó na né? Gota, tem um, né? Que aí era eu, o Stanley, e o Flosser e o Buiu, que era o violonista, né? E então a gente tocava forró universitário. Teve uma... Naquela época do pico do forró universitário. Isso. E, pô, abrimos o bicho de pé, flamã, circulador. Nossa, tinha uma galera muito massa nessa época aí, né, cara? Tocava forró. Então, pra você ver, cara, aquelas influências, tudo vai... Pô, passei por samba, swingueira, axé, forró, depois sertanejo, banda baile, e aí... Banda baile você fez a Gênese só. A Gênese, toquei um curto período de tempo com uma banda que chamava Checkmate, não sei se... acho que era o Skip, que eu lembro, assim. Acho que toquei com a Checkmate. Mas a banda que eu toquei de baile, assim, que eu fiquei mais tempo foi a Gênese. E aí, puta qualidade, né, cara? Aí eu posso falar que é a pós-graduação, né? Assim, pra mim é a pós-graduação, porque banda baile é... Eu lembro quando você tava pra entrar, cara, que a gente tinha ido fazer um trampo com o Bruno em Uberaba, e a gente tinha te chamado pra fazer o teste. Sim. Eu lembro direitinho disso Tava aí, cara. contando aqui, se eu não me engano, tinha outros baixistas lá. Então, você vê como é que é a coisa, né? Tinha outros baixistas e... você vai fazer 3 músicas lá, com a banda já tinha formação, tal, enfim. E eu chegando, peguei o baixo, toquei as 3 músicas. Agora faz alguma coisa que você curte aí do baixo, um estudo, uma parada, e o teste é isso aí, né? E eu falei que foi a primeira situação, assim, né, cara? Porque uma coisa é você tá numa banda e chama um, chama outro. Outra coisa é a banda já formada e você entrando... Com o carro andando. E tipo, vai fazer um teste, você não sabe se vai ficar, né? Então, pra mim, foi... E aí você olha pro lado... ainda não tava o Pio, que o Pio entrou depois. Aí você olha pro lado, o Fernando Rache, tava o Gavério, né? Tava... Era o Jader, teclado nessa época. O Jader, teclado. E tinha uma galera, tinha a Juliana Zitt, que era de Ribeirão Preto, cantora. Tinha a Flávia Anjo, que tocou na TED, eu acho, se eu não me engano. Sim. A Flávia. Nossa, aí, era um time... Aí, e eu, né? Nossa, era um time massa, né, cara? Pô, não tem nem o que falar, né? O mais ou menos vendia, o que eles falam, né? Vendia patinete pra Saci, né? Pô, ali, meu irmão, não tinha como, né, cara? O Fernando Rache, pô, mandar um abraço pro Rache. Putz, cara. O Rache, ele olhava, pô, essa nota aí tá errada, cara. Eu olhava, cara, batera. Como assim, cara? É batera, velho. Não, o timbre do teclado, acho que não é isso aí não, cara. É um negócio... E ele falava, tipo, o timbre, é um bel, não sei o quê. Pô, mas como assim, velho? Que louco, cara. O Racho ficou lá 20 e tantos anos, né, cara? Acho que mais de 20 anos. Que ele entrou mesmo, mais ou menos na época um pouco depois do Flander, né? Foi, cara. O Flander tava contando aqui ontem, foi um pouco depois do Flander. Acho que ele ficou uns 22, cara, lá. Muito chão, né, cara? Nossa, cara. É muito baile tocado, é muita música muito tirada, carnaval, né? Muito carnaval, cara. 22 carnavais. Quanto tempo você ficou na Gênesis? Eu fiquei quase 3 anos, 2 anos e... Não, eu cheguei 2 anos e pouco. Não cheguei a 3 anos, não. Foi 2 anos e pouco. Mas, assim, foi... E aí, nessa passagem, um pouco antes da Gênesis ali, teve as duplas, né? Você fez bastante sertanejo. Teve. Eu fiquei com o Stanley, passou o Stanley, aí teve... Eu fui... Tinha um primo meu, que hoje não canta mais, que tinha uma dupla em São Paulo. O Tairim. Ah, sim, o dia já falou dele. Foi ele, que acho que foi foi minha segunda experiência, né? A minha primeira experiência, na verdade, foi com o Tom Tim, cara. Com o Tom Tim. Você tocou lá, cara. Os caminhos se cruzam, né? Olha, e era eu, o Drezão. Sim. E o Adilson. Eu, o Drezão, o Adilson. O Jobim tocou lá?
Jobim. Não, e o irmão do Fred Maritã, o Washington. O Washington. Aham. Temível Washington. Temível Washington. Todo mundo tinha, pô, o Washington tecladista, pô, né? A galera tinha um certo Sim, aham. temor, assim, que é uma pessoa amável, cara. Nunca tive problema com ele, assim, né? Sim, aham. Mas é que ele é muito profissional, né? Até hoje. Perfeccionista ao extremo, né? E aí é outro cara também, alienígena, né? Aí o cara toca teclados pra caramba. Toca guitarra, baixo melhor ainda. Aí você fala, pô, não é possível. Cara. De onde que esse cara veio? Então foi a primeira fase, assim, que eu tive um contato mais assim foi com o Tontin. Foi E na época era legal lá, né, cara? O sim, fazer umas viagens, assim, foi aquele lance mais assim, né, pô, tinha uns hotéis legais, tinha umas coisas legais, assim, então, pra mim, já foi uma outra experiência. A primeira experiência tocando com VS, cara, né, e na época o VS não era o Note que hoje a galera usa, né? O aparelho, o Roland mesmo lá. Que chamava VS, né? Virtual Studio. Então, era o aparelhão, assim, que você tinha que tocar. Dava medo. Você rolava um medão, você falava, pô, não posso errar porque tem que parar e o cara vai me dar uma puta bronca, né? Então, já foi a primeira. E não era simples assim, né, cara? De voltar e você conseguir voltar na primeira música, né, Não. cara? Era era uma ciência aquilo, né, cara? Aí pra você passar, você tinha que pôr em real time com um computador, passando as músicas, gravando, né? Nossa. Então a música tava tocando lá, ele ia gravando de cá e tocando, ia tudo em sequência ali, já tinha tudo uma piada. Então não podia ter erro, assim. Errava, sim, notas, mas você não podia sair fora do tempo ali. Tinha que ser cravado ali. Então ali já foi uma bagagem, mais pelo fato de eu já sempre estar estudando com metrônomo, ter o lance da rítmica, assim, para mim particularmente foi tranquilo, não foi nada assim. Mas eu tinha que espantou. mas e também de sempre tentar tirar o máximo possível dos detalhes. Mas assim, se eu olhar pro lado, pô, você tinha um Drezão, você tinha o Adilson, você tinha o Washington, cara, tinha o Tontin. Era muito boa. Que tinha até o lance do programa antes, né? Acho que depois eles não estavam mais com o programa na Record. Então já rolava aquele lance, assim, né? De Que responsa. massa, cara. Foi eles, depois. Um outro cara legal assim foi o Cadu Ferraz, não sei se você conheceu. Cadu Ferraz, que, pô, fizemos numa parte no final de rodeio de Barretos. Olha que massa, cara. Dos Independentes. Num domingo, cara, já lembro, a gente tocou, depois tinha Zezé de Camargo e Luciano. E o escritório Sunshine, que era César e Paulinho... Jean Giovanni, Harmonia do Samba. Roupa Nova, acho que teve uma passagem na Sunshine também, cara. Cara, aí também foi uma parada assim, já foi outro, né? E aí tinha o Rick, né, da dupla Rick Renner, que apadrinhava, que ia no ensaio. Entendi. Né? Que ele namorava a filha do Rick, né? Entendi. Então... tinha tudo isso, esse lance ali. Então, já foi uma experiência violenta, assim, tocando em São Paulo, né? Ia ensaiar em São Paulo, música, assim, nossa, de nível altíssimo, né? O tecladista era do Ratinho, o guitarrista era da banda Jazz Sinfônica de São Paulo. Nossa. E aí você fala, eu tô... Um cachorro grande. Não, a conversa era outra, né? Estúdio, enfim. Então, foi, assim, de expressão legal, assim, do sertanejo Foi essa galera. Foi essa galera, né? Que aí já deu um outro aporte, assim, né? De entendimento, de conhecimento. Sim. E aí também a galera da região, né? Que foi... Sim. Bruno Nunes, né? Rodrigo Daniel, você chegou a tocar? Rodrigo Daniel, tocou, né? Cheguei a tocar. Cara, aí de dupla vai ter... Vixe, aí tem uma galera, uma lista boa. Carol aí, e Mariá. Carol e Mariá. Matheus Neves, agora mais recente. A Carol e Mariá foi recente direção agora. Musical, né? Direção musical, né? Que também já foi uma parada diferente. Elas têm um negócio diferente, né? Elas estão morando no Sul agora. Sim. E então ali também foi uma boa experiência
com elas também, fazendo bastante show também. Eu sempre tive sorte com esse lance De pegar os esquemas com... sempre trabalhando bastante, assim, Sim, né? Acho que eu tenho talvez a mão boa, assim, pra entrar e a coisa entrar, tá o negócio sempre... tá sempre engrenadinho. sempre engrenado. E aí, de recente, foi elas, assim, agora, antes do Romeu e Julieta, né? Que Sim. foi o meu último trabalho com sertanejo. Com sertanejo, antes de entrar no Romeu e Julieta. Isso, foi. Sim. E agora os meninos também que, pô, já tinha decorado até os trastes já, onde estava cada traste do baixo ali. Eu já estou tocar, cara. Tocar. Foi. E deixa eu te perguntar, e na parte educacional, eu vi que você tem algumas aulas também, alguma coisa gravada que você passa para o pessoal também. Como é que estão esses projetos aí? Legal, então, da parte educacional, dando aula já desde os 16 anos, né? Que a galera pouco sabe, e é um outro universo, né? Uma coisa é você tocar. Totalmente diferente, né, cara? Uma coisa é você gravar no estúdio. Vertente, né? Uma coisa é você gravar no estúdio, outra coisa é você ser músico de noite, outra coisa é você ser professor, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra coisa é ser professor online, né? Também, que ainda muda mais um pouquinho. Cara, Né? nossa. Porque aprender música online não deve ser fácil. Exato. Eu tenho algumas paradas, assim, de coisas gravadas que eu passo pro pessoal também, algumas pessoas que interessam. E também, além do presencial, eu tenho um lance do Skype também, que eu dou aula para todo o Brasil. Aluno de Salvador, São Paulo, região aqui Brodowski, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca também. Legal. Então, eu gosto muito dessa parada assim, 1 a 1. Tenho um projeto de criar mais coisas para a galera que às vezes tem pouco recurso, né, financeiro, e também às vezes o tempo não bate, os horários não batem, né? Então eu acho que esse lance do online assim é uma coisa que veio para ficar, né? Veio, cara, em todos os sentidos, né, cara? Igual o lance da gravação online, como que teve ascensão, né, cara? Muito grande, né, cara? Muito grande nesses últimos 2 anos aí. Nossa, cara, a galera tá gravando muito Principalmente online. vocês, né, cara? Porque, tipo assim, vocês sabem da dificuldade Cara, de, isso em 2005, forçou. você ter que achar uma música, ter que ir lá tirar a música, comprar revistinha, ter que esperar a música passar na rádio pra você gravar. Pra você gravar na fita cassete. Cara, eu cheguei à parte da fita cassete, né? Então, cara, era isso. Você ouvia a música... Eu peguei repertório em CD. Em CD. Em CD, Não, eu cheguei a pegar repertório em CD. Eu tinha uma caixa... com 2 CD, assim, ó, aqui o repertório. Eu tinha uma caixa de sapato, assim, fora que eu já tinha jogado fora de fita cassete de repertório, cara. De repertório. E aí você vai ver, mudava tom lá, mas na verdade a fita que não tava legal. A rotação a rotação da fita alterava o tom, né, cara? Aí você apertava pra voltar o trecho lá, você sem querer apertava REC e já apagava um trecho. Você ficava regravando em cima da mesma fita e virava aquele negócio. Não, eu peguei essa fase, peguei o final desse cassete, peguei o CD, né? A partir do CD, MP3 e agora, né? Então, esse recurso do online, cara, eu falo assim que, pô, se tivesse isso na minha época, né? Não que eu seja assim, não que eu tenha um chateamento por isso, enfim, porque eu acho que é importante isso também, que eu acho que pelo fato de ser tão difícil na época... Às vezes você vai com mais vontade, né? Isso. Também. Pô, eu tinha que ir para Ribeirão Preto, ir para São Paulo, fazer uma aula, cara. Fazer 2 aulas e voltar. Você pagar a ida e volta e a aula do cara, mandar por depósito. Comida e tudo. E hoje, cara, você tá um clique, você clica no Skype, você conversa com o cara ali, com o cara que você é fã. Vê um vídeo no YouTube, você tá aprendendo também, que o cara te explica coisas que você fala, não imagina. Se você falar inglês, então, você pega vídeo do mundo inteiro. Sim. Cara, e o que eu acho muito importante, muito legal, é o fato de vocês, músicos, também querer mostrar o conhecimento de vocês. Tipo assim, você dá aula particular também online, mas também coloca alguns materiais para o pessoal ir, né, vendo ali, querendo ou não, pegando uma dicasinha, uma coisa ou outra. Total, cara. Por exemplo, vamos falar do nosso podcast aqui, a gente trocando essa ideia. Sim. Putz, poxa, se tivesse na minha época... Ia ficar ouvindo. Nossa. Da gente saber um pouco mais da galera, né, cara? Que a gente
queria acompanhar, mas não tinha como, né, cara? Não tinha como de saber, tipo, os perrengues de vários trechos da galera falando que não é só o mar de rosas, não é só estar ali no palco, lindão e cheiroso, E a talvez. gente achava isso clichê, né, cara? É. Só que hoje em dia, com o lance da rede social, você acompanha Aí você vê em que a tempo pessoa é um ser real, o humano, cara né? chegando na passagem de som, que não sei o quê, passando, terminando a tocada, entrando numa van. Você consegue acompanhar isso, cara. Consegue, e saber até como se portar perante a um músico, a um artista, saber que, pô, você tem que ter network, tu tem que estar bem apresentável, você tem que ter uma amizade ali, conversar, tocar bem também, mas Sim. Mas tem todo um conjunto ali, Pois né? é, cara. não é igual, só tocar bem. Tipo, tem uma menina que eu sou muito fã, cara, que é a Mari. A Mari gravou o DVD do Marcos Bellucci, aquele do... Que Mari Jacinto, né? Isso, a Mari Jacinto. E eu sempre fui muito fã dela, cara. Muito. Acompanho ela já de muito tempo. E aí, o ano passado, ela soltou um curso, cara. O ano passado? Não, 2020. Ela soltou um curso. E eu peguei e falei, eu vou mandar uma mensagem, vou saber como que é isso, né, cara? Aí, ela me pediu o meu WhatsApp e me chamou. Ela mesmo pegou e falou, vai ser assim, que não sei o quê, você quer participar, tal. Vou te passar o contato acho que era a Adriele, que chamava a menina. E aí, tipo, eu falei, cara, a menina mesmo tá conversando comigo aqui, que não sei o quê. E aí, fiz um curso lá, cara, que era o Create Sessions. Então, tipo, como que ficou fácil, cara? Essas coisas, assim, a menina que eu sou fã ali, de repente, eu tava numa sala com mais 8 tecladistas e ela batendo papo com a gente, cara. Explicando sabe? sobre timbre, sobre como que ela Isso, pensa de gravação, frase, de não sei o quê, de como criar timbre, camada, não sei o quê, como que ela trampava no estúdio dela, contou de como ela chegou na gravação do DVD do Marcos Bellucci, sabe? Como que aconteceu o negócio. Falei, cara que negócio louco, e isso cara. corta um caminho enorme. Tá louco, cara. Né? Você conseguir chegar, sabe, assim, ter o contato com a pessoa, mesmo que não seja físico ali, mas, pô, a menina me chamou no WhatsApp, cara, sabe? Pois é, cara. Chamou, conversou, fui lá, ela abriu o jogo, assim, contou tudo, cara, como que aconteceu, até cachê, ela falou como que o negócio funciona. Imagina. E aí você vê o outro universo, assim, você fala, nossa, cara, é desse jeito mesmo que acontece. Por mais que a gente acha que a gente já sabe bastante coisa, mas esse mundo, assim, tem um outro mundo, né, cara, dessa galera que trabalha com essa galera nacional. Exato. Tem algumas pequenas coisas que a pessoa fala que faz total sentido, né? Eu vou dar você falou aí do curso, eu fiz um curso também que era para professor de música, né? Tipo, um professor empreendedor, né? E aí o cara, tipo assim, a história resumindo é ele contando a rota do blues nos Estados Unidos, né? Que como tinha uma região ali que era muito abastada e que a galera tinha poucos recursos, então automaticamente o cara não podia cobrar um cachê melhor. Aí criou essa rota do blues, que é os caras pegavam uma estrada ali, inclusive tem nos Estados Unidos, eles pegavam a estrada e subiam para a parte norte dos Estados Unidos, que era onde a galera tinha mais recursos, tinha a indústria, tinha essa parada. O que tem a ver isso, cara? Aí ele falou, pô, agora você está no Skype, por exemplo, a gente está em Franca, você não vai ficar limitado a cobrar, por exemplo, um cachê, o valor de uma aula daqui de Franca. Você pode ganhar em euros. Você pode dar aula para o cara em Portugal. Você pode dar aula para o cara na Inglaterra. Que, por exemplo, sei lá, o seu valor, sei lá, é 200, 300 reais, você pode cobrar 200 dólares, 200 euros. Tipo, aquilo para mim, eu falei, cara, é uma parada simples. Aproximou, né? A internet consegue colocar a gente em qualquer lugar. Leva muito longe, né, cara? É um negócio tão simples, mas essa simples história, cara, já mudou totalmente a minha maneira de pensar. Que eu falei, cara, pô, tipo, eu tô aqui com um cara tal, dando aula na Bahia, que deve ser um valor bem mais alto, e talvez eu possa cobrar um pouco melhor que aqui da minha cidade, porém não tão caro quanto lá para ele. Que vai ser acessível e fica bom para todo mundo. Que vai ficar bom para ele e vai ficar bom. Você entendeu? Sim. Essa simples situação, né, de vídeo e essas aulas, essas coisas que muda totalmente a maneira de você tocar, né, você fazer isso aqui na hora que você estiver tocando já muda totalmente a sua maneira de como músico, como tocar, como apresentar, e ter os vídeos, você vê o cara gravando, você vê o cara falando, explicando sobre afinação, sobre as coisas. Faz todo sentido, né, cara? E pra galera que quer estudar contrabaixo com você, como que te acha, Gustavinho? Como que tá? Suas redes sociais? Fala pra galera. Então, eu tenho o canal no YouTube, que é Gustavinho Nascimento, né?
E tem o Instagram, que é o que eu uso mais, que é Gustavinho12Bass, né? BASS. O 12. Isso. Numerologia. Numerologia de 12 notas. Bass, né? BASS. E aí é só entrar em contato lá, se quiser, Chama bater lá um de papo. Chama no direct lá. Dúvidas, chama no direct lá. Projetos isso aí. futuros, com respeito a cursos. Então, eu tenho essa parada do curso, assim, vou continuar com um lance presencial, que é uma parada que eu amo demais. E tem esse lance do curso, assim, que de certa forma, eu sempre trabalhei com vários estilos, então ainda estou nesse lance, assim, tem um lance mais educacional, mais didático, que seria o entendimento, né, de como que trabalha o lance da harmonia, da improvisação, enfim. Mas eu ainda acredito que muita gente ainda procura o lance assim tá, eu tenho essa ferramenta aqui, mas como que eu faço isso para criar música? Entendi. Então eu tenho a vontade de fazer uma parada assim, que eu já faço com os meus alunos. Então, por exemplo, eu tenho aulas, por exemplo, eu tenho aluno que quer estudar comigo samba ou quer estudar comigo sertanejo. Eu já tive alunos assim bem específicos. E aí eu falo, ó, vamos pegar essa música aqui e eu vou te mostrar como que eu faço, como que eu penso em cada acorde, em cada passagem, o que eu acho que pode fazer, o que eu acho que não pode fazer. Acho que ainda é um caminho ainda não tão explorado, talvez. Entendi. Assim, né? Você já mostrar a parada na prática ali mesmo, do estilo. Exato. Si. Porque cada estilo tem a sua especificidade, né? O sertanejo tem uma parada, né? O som, uma linguagem uma mesmo, linguagem, né, desde timbre, a maneira de tocar. O pagode é outro, o samba duro é outro, o forró é outro. O Brasil tem muito disso, né, cara? Tem muito disso, assim. Tipo, o lance do regionalismo, né, cara? Eu acho isso muito massa. Tipo, eu lembro uma vez que eu toquei no Rio Grande do Sul, cara, com a Fátima. E aí teve uma galera que foi tocar aqueles vaneirão gaúcho mesmo, assim, antes, né? E aí eu tava reparando eles antes deles começarem a tocar, os gaiteiros. Era 2 gaiteiros. E eu vendo eles tocar, falei, cara, você pode dar essa gaita, colocar os dois, um paulista e ele pra tocar. Os dois vão tocar as mesmas notas, mas não vai soar do mesmo jeito. Não vai, cara. Porque é igual um idioma mesmo, cara. É um idioma, igual eles têm o dialeto deles lá, do jeito deles conversar, eles têm um jeito de tocar que é deles, cara. Sim, igual quando você vai pra Bahia e os caras tocam axé lá de um jeito, os paulistas não vai tocar daquele jeito. Não vai, sabe? cara, porque é toda uma vivência, né? É todo um caminho, assim, falando dos baianos, né, cara? O menino de 3, 4 anos de idade já tá batendo na lata ali, já tá tendo aquela consciência rítmica, já tem um lance da afinação do couro, de passar fala por causa, o Jejé fala muito, passar o azeite de dendê ali no couro, que faz toda a diferença. Aí você fala, pô, mas tem tudo a ver. Né? E tem a linguagem, né? A gente do interior fala porta, né? Meio que um ritual também, né? Tipo assim, é igual você estava falando, tem um jeito próprio de fazer as coisas. Os caras já crescem respirando aquilo, né, cara? Exato. Respirando aquilo, então... É igual o nosso dialeto, aqui a gente fala porta, o paulista vai falar porta, enfim. O carioca vai falar porta. É a mesma palavra, mas tem todo um Exatamente. Um caminho diferente. Gustavo, o papo foi ótimo, de verdade. Valeria a pena a gente ficar mais algumas horas, mas o pessoal da produção ali tá querendo matar nós. Já tá querendo. Cara, a gente vai ter que combinar outro. Vamos ter que combinar. E aí a gente quer, cara, você e o Douglinha. Bora. Já deixa o convite pra ele lá, verdade, já vamos combinar Quem sabe o Jejé também, né, de repente. Pois é, cara, já vamos combinar outro que a gente vai vai... uma festa depois. Aí, cara, não tem como, né? Não tem como. Não tem colocar como. os instrumentos aqui no meio aqui, todo mundo tocando. Exatamente. E o Jejé, ele é bom churrasqueiro, viu? Ele é bom churrasqueiro? Ixi, vamos emendar um olha, churrasco. É bom cara. churrasco aqui pra você ver O depois. cara entende de tudo, viu? Não, então nós já tem que Parrilha, armar esse podcast é num domingão, né? No dia que tiver de folga. Ele tem todo um entendimento ali, eu tô de cara. Ele tá dominando ele é essa o arte oficial, também. ele é o churrasqueiro oficial. Oficial da Sim, parada. é o gaúcho oficial da galera lá. Olha que massa, cara. É isso. Gustavo, então a gente quer te agradecer demais. Obrigado vocês, e já deixar um viu? convite pra galera também, a galera que não segue ainda a Pinkman Produtora. Pinkman Produtora no Instagram, Pinkmancast no Spotify, beleza? Então segue a gente lá, tem muito conteúdo. Teve uma galera que já bateu um papo aqui com a gente.
E tem muita coisa lá, tem os vídeos que a gente grava aqui, tem videoclipe, tem bastante conteúdo lá. E Gustavinho, muito obrigado, irmão, por você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente aqui. Obrigado vocês pelo convite e, assim, que tenha muitos frutos. Com certeza já está tendo o podcast. Analisando rapidamente, eu falei, cara, acho que de podcast, principalmente de música, eu acho que é o primeiro, em Franca região. Sim, cara, sim. Vocês são pioneiros, né? Nós estamos começando essa Não sei se caminhada. vocês já tinham parado aí. para pensar nisso, mas acho que hoje em dia, com o YouTube aí, daqui 20, 30 anos vai continuar. Sim. E a galera Eu assistindo acho que e a tendência aprendendo, né? A tendência é a galera tomar gosto, né? Eu acho. Sim, por vai ficar podcast. aquela coisa lendária, E é massa né? também, né, cara? Que vocês vêm aqui e vocês, assim, contam as histórias que muita gente não sabe, né, cara? Só a galera mais próxima de vocês mesmo, assim, só muita gente não sabe. O iceberg, só a pontinha, Só né? a pontinha do iceberg. E deixar a gente tem muita Tem história, muita muito coisa assunto. ainda pra contar. É isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado, rapaziada. Gustavo Até Nascimento mais. aqui com a gente hoje. É nóis, tamo junto. Tamo junto. Valeu.